Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. Lembrando que a gente ainda está naquele fortalecimento da matemática, então essa aula ainda é recomendada para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Se você acha que está mais avançado, pode pular os vídeos, verificar outros vídeos no canal e tudo bem. Mas se você quiser continuar com a gente, nós vamos falar agora do critério de divisibilidade por 5. Nós falamos então nos vídeos anteriores do critério de divisibilidade por 2, por 3 e por 4 e agora estamos falando do critério de divisibilidade por 5. Muito bem, vamos lá. Agora então nós vamos fazer igual nós fizemos antes. Nós vamos colocar então os padrões, vamos identificar padrões dentro dos múltiplos de 5 para então determinar o critério de divisibilidade por 5. Vamos lá. Então para isso nós vamos usar a boa e velha tabuada. Vamos lá, tabuada dos 5. Então vamos começar aqui pelo elemento nulo, ou seja, o zero, né? Nada vezes alguma coisa continua sendo nada. Então, muito bem, 0 vezes 5 igual a 0, ou seja, nada vezes nada igual a nada, muito bem. E aí a gente parte então para o elemento neutro, ou seja, aquele que não muda nada. Então, 1, que é o elemento neutro, 1 vezes 5 igual a 5, continua o mesmo número 5, perfeitamente. E aí a gente segue então, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Note que aqui nós temos então um quadrado formado por 25 quadrados, né? Sendo que cada lado tem 5 quadrados. Muito bem, continuando então, nós temos então 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35, 8 vezes 5, 40, 9 vezes 5, 45. Olha só. Olhando por essa tabuada, a gente já consegue mais ou menos identificar padrões, assim como nós fizemos nos outros critérios de divisibilidade. Aqui nós também estamos tentando identificar padrões para nós termos uma facilidade, uma velocidade na hora de identificar se um determinado número é ou não divisível por 5, nesse caso aqui. E aqui, olhando essa tabuada, nós conseguimos identificar muito claramente que no final de todos os números, todos os múltiplos de 5, sempre termina ou com o número 0 ou com o número 5. Então, o último algarismo de qualquer número que seja divisível por 5 vai ter obrigatoriamente que ter ou o 0 ou o 5. Muito bem, esses critérios de divisibilidade vão te ajudar a ganhar tempo em prova, porque, você vai ver que quando a gente estiver falando, né, de mínimo múltiplo comum, quando estiver falando de proporcionalidade, quando você tiver que fazer algumas divisões que precisem de ter velocidade na conta, né? Lembrando que nós estamos aqui sempre tentando melhorar a sua habilidade matemática na resolução no papel, manualmente. Evidentemente, né? Não se trata de você fazer conta calculadora, é para você ter velocidade na hora de fazer contas manuais, muito bem? É exatamente. Então aqui nós já falamos então do critério de divisibilidade do número 5. Repetindo então, toda vez que tiver o último algarismo, o número 5 ou o número 0, ele necessariamente será divisível por 5. Esse número necessariamente será divisível por 5. Muito bem. Agora vamos fazer uma revisão então dos outros critérios. Vamos lá. Na divisibilidade por 2, a gente só precisa saber se o número é par ou ímpar. Perfeito. Na divisibilidade por 3, a gente só precisa somar os algarismos do número que a gente está pesquisando e verificar se a soma desses números dá um número divisível por 3. Se isso acontecer, aquele número inteiro também é divisível por 3. É muito bom. No caso da divisibilidade por 4, nós temos então que se terminar com 00 vai ser divisível por 4, ou se os dois últimos algarismos ali na casa da dezena dá um número que é divisível por 4. Só isso basta para você saber se o número inteiro ele vai ser divisível por 4 também. E caso você tenha dúvida ainda na hora de fazer conta, né, na hora de divisão, nós temos aqui 2 vídeos que nós falamos no critério de divisibilidade do 2 e no critério de divisibilidade do 3. Esses 2 vídeos nós mostramos como você faz divisão, colocando a grade, falando do quociente, do divisor, do resto e tal. Então você pode de repente verificar esses vídeos caso você tenha ainda alguma dificuldade para fazer contas de divisão no papel, ok? Agora a gente vai fazer aqui uns exemplos, vamos verificar uns exemplos de divisibilidade para tanto associar o critério que nós aprendemos hoje, que é o divisibilidade do 5, quanto os outros que nós aprendemos anteriormente. Então vamos lá, se liga aí. Mas vamos agora já associar aqui os outros critérios de divisibilidade.
O número 50 que nós vimos agora, ele é divisível por 5, mas ele também é divisível por 2, porque ele é par, certo? 0 é par. Então ele é divisível por 5 e por 2. Muito bem. O número 6.300. 6.300, ele é divisível por 2, porque ele é par. Ele é divisível por 5, porque ele termina com 0. Ele é divisível por 3, porque 6 mais 3 é igual a 9, e também 9 é divisível por 3. Muito bem. E ele é divisível por 4, porque termina também em 00, lembra? Lembrando que quando termina em 00, ele também é divisível por 100. E 100 é divisível por 4. Logo, todo número terminado em 00 também é divisível por 4. Muito bem, então nesse caso, 6.300, ele é divisível tanto por 2, quanto por 3, quanto por 4, quanto por 5. Ele pega todos os nossos critérios que nós falamos até agora. Olha só que legal, muito bom, né? Muito bem. E aí, nós temos outro número aqui que pega todos os números. Por exemplo, 4.020. 4.020, olha só, ele não termina com 00, mas ele também é divisível por 4, porque ele termina com 20, e 20 é divisível por 4. Lembra, quando a gente pega os dois últimos números ali na casa da dezena e ele for divisível por 4, todo o número ele vai ser divisível por 4. Nesse caso, 4.020 também é divisível por 5, porque termina com 0, né? Ele também é par, porque ele termina com 0, e 0 é par, muito bem. E ele também é divisível por 3, porque 4 mais 0 mais 2 mais 0, ou seja, 4 mais 2 é igual a 6. E 6 é divisível por 3 também, olha só que coisa, hein? Muito bom, muito bom. E aqui, meio que para fechar, vamos falar então, por exemplo, o número 125. O número 125, ele é, né, somente divisível por 5, né? Ou seja, não é nem por 2, nem por 3, nem por 4, ele é só por 5, né? Veja só, porque 125 ele só termina com 5, ele não é par. Se você somar os algarismos aqui, ó, 1 mais 2 mais 5 vai dar 8, e 8 não é divisível por 3, entende? Então ele só atende ao critério de divisibilidade por 5. Muito bem? E o número 3.310, por exemplo, também só atende ao critério de divisibilidade do 2 e do 5, né? Porque ele realmente, somando os números, 3 mais 3 mais 1 dá 7. E 7 não é divisível por 3 e também ele não termina com um número que seja divisível por 4. Logo, então ele só atende ao critério do 2 e o do 5, porque o 5, né, ele terminando com 0 ou 5, ele atende. Muito bem, pessoal, é só isso que nós estamos falando agora. No próximo vídeo nós vamos falar então do critério de divisibilidade por 6. Também ele é muito interessante, muito importante. Com isso nós vamos criando agilidade, facilidade, vamos criando habilidade com os números, vamos criar uma familiaridade dos números assim, para que você não fique tenso na hora de resolver contas. E aí a gente vai voltar a falar de física rapidinho, mas por enquanto nós estamos falando da base matemática, porque a gente sabe que alguns alunos têm dificuldade justamente no princípio, no básico do básico, nas contas de divisão. E fica tranquilo, você que está esperando ainda as aulas de física pegar para valer, aguarde mais um pouquinho que vai chegar. Por enquanto estamos fortalecendo para que todo mundo fique na mesma página. Nós não queremos que ninguém perca as aulas ou se desanime na frente só porque nós estamos falando de algo que eles não compreendem. Não, vamos então trazer todo mundo para a mesma página, vamos fazer com que todo mundo ande junto e logo logo nós vamos todos caminhar nos papos da física, vamos filosofar mais física. Por enquanto estamos falando de matemática, é isso aí. Então lembrando, o próximo vídeo nós vamos falar então do critério de divisibilidade por 6, certo? E assim nós vamos fazer até o número 10, né? Quando chegar no critério de divisibilidade por 10, nós vamos começar a trabalhar mais sobre notação científica e mais coisas para frente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like. Se não gostarem, deem um dislike. A gente se vê por aí. Bons estudos, turma. Até mais. Valeu!